Saudação em Cristo Jesus para você que está conectado no canal Verbo Bíblia e Teologia. Aqui é o pastor Júlio Rocha, mais uma vez nós estamos juntos, é um prazer estar com você aqui para esse momento de indicação de livros, momento cultura no canal Verbo Bíblia e Teologia. Solta a musiquinha aí da cultura. Eita, que amor de novo. Amém, amém, amém. Meus irmãos, vou indicar um livro para os irmãos que eu adquiri recentemente. Esse livro não é um livro que ele deva ser lido assim, corrido, tá? É um livro que deve ser lido degustado, papirado, bem explorado com muita paciência. Eu estou falando aqui do Manual de Língua Portuguesa para Obreiros Cristãos, lançamento da CPAD, amém? Vamos então falar sobre esse livro aqui, que ele se presta não somente a dar um upgrade à cultura cristã, como a nossa cultura secular como um todo, porque nada melhor no processo de comunicação, isso é, fala e escrita, né? A gente poder saber, né, e querer se comunicar bem, amém? Nós vamos para a nossa vinheta, é rapidinho, você já sabe, e se você não é inscrito ainda, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, 10 segundinhos e a gente volta. Manual de Língua Portuguesa para Obreiros Cristãos. Estou aqui diante de um livro que ele tem uma boa espessura, bastante páginas. Deixa só me ver aqui rapidinho. São cerca de 527 páginas, ok? Isso aqui é um manual gramatical. Então, não é, como eu já disse aqui, não é algo que você vai ler corrido, não é algo que você vai ler como um livro qualquer, tá? Aliás, é um livro mais para consulta, necessariamente, ou propriamente, do que para uma leitura de uma vez só, tá bom? Então, um livro para chamar de cabeceira, tá? Vamos lá. Esse livro, ele vem com bastante expectativa e conforme o prefácio feito pelo professor, doutor, né? E pastor também das Assembleias de Deus, Ezequiel Soares, ele vem preencher uma lacuna, né? Que tem aí nos comunicadores, né? Naqueles que têm a prerrogativa de falar em microfone, de se expressar com o público, também. Aquela lacuna que está entre o conhecimento e a aplicação. Falar um bom português é essencial, é mais do que essencial, é também estilístico e também ajuda a levar a mensagem que se pretende. Como nós somos pregadores da Bíblia, estudantes da Bíblia, e muitos de vocês que me acompanham também são professores da Bíblia, então a demanda aí, né, por um português claro aumenta consideravelmente, tendo-se em conta os variados níveis de pessoas que nos ouvem, principalmente se falando da Assembleia de Deus. Nós sabemos que o processo de comunicação, né, dentro do cristianismo, ela se dá através do estudo, o ensino, né, e da pregação da palavra de Deus. Portanto, esse livro vem como uma ferramenta para auxiliar a mim e a você a entender melhor a nossa língua e também a expressá-la de forma que outras pessoas a compreendam. Pastor, qual a importância de saber um bom português, uma boa gramática? Irmãos, é a variedade de possibilidades que você cria ao explicar a palavra de Deus, tá? E não se iluda, a estrutura gramatical, ela te dá suporte para isso. Ela abre a sua mente, amém? E ao mesmo tempo a facilidade que você tem de compreender aquilo que o texto está dizendo. Sem, irmãos, aquela necessidade 100%, aquela obrigatoriedade de conhecer o grego e o hebraico bíblico. Até porque a gramática portuguesa, ela chega bem próximo à gramática grega, tá? De forma que se você souber bem a gramática portuguesa, provavelmente quando você for estudar o grego, você não vai ter tanta dificuldade assim. Esse livro, ele é grandão assim, né? Mas ele tem uma didática muito boa, tá? Eu já pesquiso ele, eu já uso ele. Eu estou usando ele mais para pesquisa neste momento, tá? Mas tem se mostrado uma ferramenta muito útil para os meus estudos, para as minhas pretensões aqui em coisas que eu estou escrevendo, tá? Meus estudos que eu estou escrevendo e também até para gravar para vocês aqui, ok? Nas aulas que eu dou também de teologia, nós tivemos recentemente no IBAD uma aula de português, né? Uma matéria de português e me ajudou muito esse livro aqui. O escritor, ele divide o livro em 3 partes. A primeira parte, que você vai encontrar logo na página 29, vai falar sobre a estrutura, né, da língua latina, de onde provém a língua portuguesa. A segunda parte do livro
ela vai, a partir da página 77, falar sobre a estrutura gramática da nossa língua. Então você vai passar, né, pela fonologia, morfologia, sintaxe e semântica. Tudo conforme o último acordo ortográfico que está em vigência na nossa língua. Isso vai abarcar ainda, né, as 10 classes de palavras principais, né, da nossa estrutura gramatical, tá? Substantivo, artigo, adjetivo, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, numeral, interjeição, e você tendo uma boa base. Não precisa nem decorar tudo, irmãos. Isso que é o mais interessante, eu vou dar uma dica para você que permanecer até o final, para você entender como isso é importante e como utilizar isso de uma maneira bem eficaz, tá bom? Eu diria que se você conhecer essas 10 classes gramaticais, você vai estar bem avançado nas escrituras, ok? O mais interessante é que ele dá ainda uma ênfase na parte da sintaxe e da semântica. Na sintaxe, reforçando a questão da oração, a essencialidade da oração, a integralidade, os acessórios que contém a oração. Isso é muito interessante, lá pela página 299. E 100 páginas depois ele fala sobre a semântica, focando muito também nas figuras de linguagem, que é uma coisa que a Bíblia ela tem de sobra. Também. Na terceira parte, ele aborda sobre as principais dificuldades com a linguagem mais culta, a linguagem dentro da estrutura de comunicação, da estrutura gramatical. Assim, essa é uma obra que vai suprir, né, os principais anseios, realmente, né, da nossa carência que nós temos, seja do conhecimento da língua, seja do conhecimento da estrutura gramatical e da aplicação de tudo isso que nós vimos também. Muito bem, o escritor desta obra é o Márcio José Estevão. Ele é presbítero na Assembleia de Deus de Hortolândia, se não me falha a memória, é isso mesmo, na AD Hortolândia, ok? Ele é bacharel em letras, especialização em tradução pela Unip, ele estudou teologia na ETAD e também na Unicesumar, é professor de língua portuguesa e serve a Deus na Assembleia de Deus de Hortolândia como presbítero. Esse livro foi editado pela CPAD, ou lançado pela CPAD em 2023, na sua primeira edição, e já está na segunda impressão, para os irmãos ver, né, que tem que correr, senão vai perder o seu exemplar. Esse aqui é muito bom, viu, irmãos? Não é propaganda, tá? Mas é realmente nós que lecionamos e pregamos, sabemos o quanto carente nós somos de uma obra como essa, voltada para o ensino religioso, especialmente o ensino religioso pentecostal. Amém? Meus irmãos, pontos fortes desse livro. Eu acho que um dos pontos fortes é a leitura que o escritor teve, né, que o professor teve, de colocar esse livro nessa lacuna que está acontecendo, ou a percepção, tá, que ele teve de colocar esse livro num momento de muita, vamos dizer assim, muita necessidade, em tempos que o aldeamento global e a tecnologia explode no sentido de redes sociais. Parece que nós estamos empobrecendo com relação às diretrizes de uma boa comunicação. Então esse insight que o autor teve, para mim, é um dos pontos muito úteis na elaboração desse livro. Segundo, a disposição estrutural que ele colocou. Tá? É muito interessante. Isso faz com que esse livro basicamente seja um curso imersivo na língua portuguesa que a gente já estudou faz muito tempo, né? Se é que não tem algum jovem aí nos assistindo. Para nós que já passamos certa idade, né, faz muito tempo que a gente viu isso. Então é uma forma imersiva, né, intensiva de olhar as coisas numa melhor didática e da forma bem disposta estruturalmente. Okay? O terceiro ponto que eu destacaria aqui é a clareza na escrita. É muito mais fácil de entender, tá? Ele é muito claro, muito sucinto, não tem prolixidade, ok? Ele vai direto ao ponto. Um quarto e último ponto forte que eu colocaria aqui é a quantidade de conteúdo. Então isso mostra o domínio no assunto do autor e a possibilidade também de nós ampliarmos nosso conhecimento na prática em decorrência dos exemplos que ele aqui nos fornece. Pastor, tem pontos fracos? Tem. O ponto fraco vai ser você não comprar esse livro. Você não adquirir esse livro. Tá? Se você quer investir mesmo no seu ministério, irmãos, sinceramente, agora falando sério, tá aqui um livro que todo professor de escola dominical tem que ter, todo professor de teologia tem que ter, todo pregador tem que ter, todo ensinador tem que ter. Irmãos, porque
a simplicidade é uma coisa, mas ignorância é uma coisa totalmente diferente. Amém? Nós temos hoje, com toda a tecnologia, com todo o recurso, a possibilidade de investir muito mais em nós e através de nós no reino de Deus, pagando relativamente pouco, tá, pelo que o livro vale, e muitas vezes nós não queremos isso, ok? Então, irmãos, invista. E agora eu vou deixar aqui um bônus para você. Você sabia que você não precisa entender muito para entender a maioria da Bíblia? Tanto no grego quanto na língua portuguesa, se você entender pouca coisa de classe de palavra, classe gramatical, você já vai entender muito nas Escrituras. Poucas palavras, poucas classes gramaticais vão te fazer render muito, tá? E eu dou aqui alguns exemplos. Se você souber bem artigos, se você souber bem adjetivos, se você souber bem classificar verbos, conjugar verbos, se você notar principalmente advérbios, preposições e principalmente as conjunções, você vai se dar muito bem nas escrituras em muitas interpretações, no sentido de captar muita informação e também se orientar na preparação de um estudo ou de uma pregação. Um simples E entre um versículo e outro, ou depois de uma vírgula, que se constitui, por exemplo, uma conjunção, ela oferece muito em termos de interpretação. Ela pode estar conectada ao versículo anterior, dando uma ideia de continuidade. Um exemplo simples de conjunção, né? A palavra portanto, ali no capítulo 12, verso 1 de Hebreus, né? Portanto, nós que estamos rodeados de aquele negócio todo, esse portanto, ele nos mostra que o escritor ali aos Hebreus, ele está dando continuidade ao capítulo anterior. Então isso nos diz que o capítulo 12 de Hebreus está conectado ao assunto do capítulo 11 de Hebreus. Talvez para você isso não pareça ser muito, mas bastaria eu dizer para você que as nuvens de testemunha que o escritor está se referindo ali, não é aquela que muitas das vezes eu já preguei, você já pregou ou ensinou dessa forma, né? Que seriam as testemunhas que estão em volta para acusar as pessoas ou enviados do diabo. Não, as testemunhas que o escritor está falando ali são exatamente os heróis da fé que estavam no capítulo 11 sendo citado pelo próprio escritor. E assim por diante, se nós também olharmos em João 3:16, onde nós lemos que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, quem é todo aquele? Nós teremos aí um pronome demonstrativo. Todo aquele faria a função aí de um sujeito indefinido, que pode ser qualquer um, não somente uma classe de pessoas predestinadas à salvação. E daí por diante. Amém, meus irmãos? Isso nos mostra que estudar a língua portuguesa e a nossa estrutura gramatical é um investimento para a nossa cultura secular e principalmente para a nossa cultura teológica e também evangélica. Cresça na graça e no conhecimento. Adquira materiais que te ajudem a crescer nesse sentido. E esse livro é um deles. Amém? Gostou desse vídeo? Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário caso você já tenha, ou caso você queira comprar. Se você tem também alguma experiência relacionada à comunicação e à necessidade de um preparo para o ministério, deixa aqui embaixo também que nós estaremos lendo e respondendo. Amém? No mais, a gente se vê por aí no próximo vídeo, se Deus quiser. Até lá.